A Bela e o Monstro, ou se você preferir, A Bela e a Fera. Clássico da literatura infantil. Versão Disney. Há muitos anos, num país longínquo, habitava um príncipe. Ele era egoísta, maldoso e mal educado. Mas, precisamente por ele ser um príncipe, ninguém se atrevia a dizê-lo. Ninguém, até uma noite de chuva em que uma velha muito feia pediu asilo no seu castelo. "Afasta-te do meu castelo, velha", disse o príncipe com desprezo. "E à saída, não olhe para os espelhos. Não vão eles partir-se." "Não julgue as pessoas pela aparência", respondeu a anciã. "Vejo que no teu coração não existe amor nem compaixão. No fundo, não passes de um monstro, de uma fera. E assim é justo que tenhas a aparência de um monstro." Dizendo isto, a anciã, que na realidade era uma velha bruxa, fez com que o jovem começasse a mudar. O seu corpo cobriu-se de pelos e as suas mãos e pés transformaram-se em garras. A seguir, converteu os habitantes do castelo em diversos objetos: relógios, chávenas, xícaras, candelabros. Por fim, a bruxa entregou-lhe uma rosa vermelha e um espelho de prata. "Viverás sozinho no teu castelo, com teu novo aspecto, até que consigas amar alguém. Se esse amor for correspondido, o feitiço quebrar-se-á. Esta rosa permanecerá viva até o dia em que fizeres 21 anos. Se até esse dia não conseguires quebrar o feitiço, viverás como um monstro o resto da tua vida." Entretanto, e longe dali, numa pequena aldeia, vivia a Bela, a menina mais formosa de todo o reino. Adorava ler, pois nos livros encontrava todas as aventuras e emoções que lhe faltavam na vida real, onde cada dia era igual ao anterior. Também gostava de passear pelo povoado, e quando fazia, toda a gente ficava encantada com a sua graça e beleza, especialmente o Gaston. O Gaston era um jovem e elegante caçador, admirado por todas as moças da aldeia. No entanto, apesar do seu porte, era rude, mal educado e, sobretudo, terrivelmente vaidoso. Razões de sobra para que Bela o considerasse antipático. "Bom dia, Bela", disse-lhe uma manhã e que ela passeava lendo como sempre. "Uma menina tão bonita como tu deveria esquecer esses estúpidos livros e pensar em coisas interessantes, como eu, por exemplo." "Desculpe, Gaston", disse ela com enfado, "mas tenho que ir ajudar o meu pai." "Esse louco? Esse sim precisa de ajuda." "Não consinto que fales assim do meu pai, Gaston", enfureceu-se Bela, virando-lhe as costas. Para Bela, Maurice, o seu pai, era o inventor mais genial do mundo. Era um pouco distraído e os seus inventos raramente funcionavam. Mas Bela estava certa de que um dia ele demonstraria ao mundo todo seu talento. "Bela, Bela, consegui!" gritou Maurice quando viu a filha entrar em casa, debruçado por detrás de uma estranha engenhoca que cuspia fumo por todo lado. "O meu cortador de lenha automático funciona e ainda vou a tempo de o apresentar na feira." Com a ajuda de Bela, carregou a engenhoca na carroça, engatou-a ao seu cavalo Felipe e partiu para a feira.
Infelizmente, a sua distração fez com que em poucas horas se perdesse num bosque tenebroso, rodeado por uma alcateia de lobos ferozes dispostos a atacá-lo. Espantado, o cavalo derrubou o inventor e fugiu a galope desenfreado, deixando-o indefeso. Uma luz no bosque despertou-lhe a atenção e Morrice correu para ela. Percebeu que se tratava de um castelo e, num derradeiro esforço, entrou pela porta. Está alguém aqui? Perguntou temeroso ao entrar num enorme salão. Viu um candelabro sobre a consola de uma chaminé e Morrice pegou nele para iluminar. Estás a fazer-me cócegas, disse o candelabro retorcendo-se. O ancião por pouco não morreu de susto. Olha o que fizeste, disse o relógio da consola. Disse-te que não falasses. Eu não pude evitá-lo, respondeu o candelabro e voltando-se para Morrice. Bem, permita-me que me apresente. O meu nome é Lumière e o meu amigo resmungão chama-se Horloge. O pobre inventor não saía do seu assombro. Uma xícara de chá? Ofereceu Lumière. Está doido? Ralhou o relógio em voz nervosa. Ele tem que sair daqui o quanto antes, se o amo o descobre. Antes que tivesse tido tempo de terminar a frase, uma sombra gigantesca envolveu o inventor e, ao voltar-se para ela, descobriu o ser mais horripilante que se pode imaginar. Rosnou o monstro. O que fazes aqui? Vieste roubar-me? Não, senhor, respondeu Morrice aterrorizado. Procurava refúgio apenas. Refúgio? Bem, eu dou-te o refúgio. Entretanto, na aldeia, Gaston, acompanhado por uma banda de música e um padre, tinha reunido os aldeões na frente da casa de Bela para a pedir em casamento. Quando a rapariga abriu a porta, ficou petrificada. Eu nunca casarei contigo, disse, e deu-lhe um empurrão que o fez cair num charco, junto do seu inseparável amigo Lefort. Acho que casarás, rosnou Gaston, a bem ou a mal. Quando todos dispersaram, Bela sentiu um nó na garganta ao ver Felipe, o cavalo, regressar sozinho à casa. O que aconteceu? Assustou-se a jovem. Onde está o meu pai? Leve-me até ele, Felipe. Montou de um salto e saiu a galope para o bosque. Horas depois, chegava ao castelo. Espere aqui, disse ao cavalo. Subiu as escadas e atravessou o salão perante o olhar atônito de Lumière e Horloge. Uma menina! E lindíssima! Exclamou o candelabro. Veio quebrar o feitiço. Disparates! Disse o relógio. Veio buscar o prisioneiro. Deve ser o seu pai. Bela subiu a torre mais alta e encontrou uma comprida galeria cheia de celas. Papai, estás aqui? Perguntou. Bela! Exclamou o pai. Foge! Corres perigo! Foges, Bela! Não, papai, não posso deixar-te aqui, disse ela. Quem está aí? Troou uma voz nas suas costas. Bela ergueu a cabeça e então viu a terrível e gigantesca figura da fera, do monstro. Deixe o meu pai, pediu ela com a voz a tremer. Ele está doente. Eu fico no seu lugar, mas por favor, liberte-o. O monstro emudeceu perante a proposta. Estudou Bela atentamente. Era o ser mais bonito que o monstro tinha visto em toda a sua vida. Ficarás no teu lugar? Repetiu ele. Gosto da ideia, mas tens de prometer-me
que ficas aqui para sempre. Não, Bela, não faça isso, gritou o pai angustiado. Bela olhou-o tristemente e murmurou: tens a minha palavra. O monstro abriu a porta da cela, agarrou Maurice e atirou-o para fora do castelo. Depois, conduziu Bela ao quarto de hóspedes, uma bela sala com uma cama de dossel. Este é o seu quarto. Pode circular por todo o castelo, exceto pela ala oeste. Está-te proibida. De volta à aldeia, Maurice entrou na taberna aos gritos. Ajudem-me! Um monstro, uma fera, capturou a minha filha. É um monstro gigantesco. Acalme-te, Maurice, disse Gaston, rindo sonoramente. Eu ajudo-te. E com um empurrão, atirou-o à rua. Nunca mais volto a ver o meu pai, soluçou a jovem ao ver-se só. Não chores, queres um chazinho, disse uma chaleira. Sou a Madame Samovar. É muito bonita, mamãe, disse uma pequena xícara. Bela estava estupefata. Foste valente, trocando de lugar com o teu pai, disse um enorme armário. Sim, reconheceu ela, mas perdi-o para sempre. Entretanto, o monstro passeava pelo salão, pensando no que fazer da prisioneira. Senhor, disse Horloge, já pensou que ela pode quebrar o feitiço? Claro que pensei, grunhiu o monstro, mas não sei como hei de começar. Se me permite, continuou Lumière, creio que seria melhor mostrar-se cortês com ela. E se a convidasse para um jantar? A fera subiu até o quarto de Bela e tentou ser o mais educado possível. Concedes-me a honra de jantar comigo? Nunca jantarei contigo, respondeu Bela. O monstro ficou furioso. Então não comerás nada até mudares de ideia. À noite, Bela sentiu um formigueiro no estômago e decidiu sair do quarto para procurar comida. No corredor, surpreendeu Lumière a namorar com uma bela donzela espanador. Olhem, eu tenho fome, disse a Bela. Muito bem, vem comigo. Creio que poderemos remediar isso. Lumière acompanhou-a à cozinha onde Horloge, Madame Samovar e a mini xícara Chip e um enorme fogão conversavam animadamente. Mal lhes disse o que se passava, puseram-se todos em movimento. Sentaram Bela numa comprida mesa e Lumière, com ar pomposo, anunciou: a casa de jantar do castelo orgulha-se de apresentar o teu jantar. Parecia um mestre de cerimônias, e foi isso que Bela presenciou. Um espetáculo. Os pratos, as travessas e os copos dançavam sobre a mesa e serviam manjares requintados. Depois mostraram-lhe o castelo. O que há lá em cima? Perguntou Bela, apontando para uma enorme escadaria. É a ala oeste, respondeu Horloge. É a única parte que não podemos mostrar-te. Mas eu quero vê-la, respondeu Bela, começando a subir. Rapidamente, Lumière e o relógio cortaram-lhe o caminho, mas a moça conseguiu despistá-lo e subiu a escadaria. Encontrou um corredor escuro, com as paredes cobertas de espelho partidos. Ao fundo, havia uma porta que a Bela abriu e ficou atônita e horrorizada. Os móveis estavam destroçados, as cortinas rasgadas e uma espécie camada de pó cobria tudo. Numa das paredes estava um quadro. Era o retrato de um rapaz, que pareceu familiar a Bela, mas que não reconheceu. A tela tinha 5 marcas paralelas que o atravessavam, como se tivessem sido rasgados por uma garra.
No entanto, o que mais lhe despertou a atenção foi uma rosa coberta por uma redoma de cristal. Embora estivesse a começar a murchar, ainda conservava sua beleza e Bela sentiu desejos de tocá-la. "Pode saber-se o que fazes aqui?" rugiu o monstro. Bela não o tinha ouvido entrar e, embora não tivesse chegado a tocar na flor, quando olhou nos olhos, percebeu que ele estava mais furioso do que nunca. "Disse-te para não vires aqui! Não percebes o que poderia ter acontecido? Fora!" Assustada, Bela saiu a correr e, esquecendo-se da sua promessa, montou no seu cavalo Filipe e fugiu do castelo a galope. Mas mal tinha entrado no bosque, uma alcateia de lobos atirou-se sobre o cavalo. Filipe, aterrorizado, relinchou, ergueu-se sobre as patas traseiras e derrubou a moça, que ficou estendida no chão à mercê dos seus atacantes. "Socorro!" gritou. "Ajudem-me!" Defendeu-se como pôde, mas quando tudo parecia perdido e um dos lobos já saltava sobre ela, foi disparado por uma forte sapatada. Bela não acreditava no que estava a ver. Era o monstro, era a fera. Imediatamente, os lobos esqueceram-se da sua presa e atiraram-se todos ao mesmo tempo sobre o monstro, cravando-lhe os dentes e as garras numa luta encarniçada. A fera uivava de dor, mas um a um desfez-se de todos os lobos que, finalmente, optaram por fugir, embrenhando-se no bosque. Esgotado, monstro caiu no chão sem sentidos. Bela observou-o e olhou para o cavalo. Podia voltar para casa, para junto do pai, mas algo no seu íntimo a impediu. Ajudou o monstro a subir para cima de Filipe e, pegando nas rédeas, tomou o caminho do castelo. "Isso vai doer-te um pouco", disse Bela enquanto lhe tratava das feridas. "Se não tivesses fugido, nada disso teria acontecido", resmungou o monstro. "E se não me tivesses assustado, eu não teria fugido", respondeu ela no mesmo tom. "Mas obrigada por me teres salvo a vida." "Ora", respondeu o monstro sorrindo. Desde aquele dia, a relação entre eles suavizou. Monstro esmerou-se por ser educado e Bela ajudou a consegui-lo. Ensinou a dar de comer aos passarinhos, a utilizar os talheres na mesa, a ler, a escrever e a vestir-se decentemente. Monstro sentia-se feliz pela primeira vez em muitos anos. "O prazo está a acabar", disse ele um dia ao relógio. "Esta noite vou pedi-la em casamento." "Excelente ideia, senhor", aprovou o relógio. "Como é que vai fazer?" "Pensei em dar um baile em sua honra, mas necessito da vossa ajuda." Lumière e Horloge ajudaram-no a lavar-se e pentear-se. Depois, pôs o seu traje mais elegante e esperou por Bela ao pé da escadaria do salão de baile. "Estás linda", disse ele, estendendo-lhe a mão. "Concede-me esta dança?" "Encantada, senhor", disse ela, sorrindo-lhe. Tal como nas outras coisas, Bela teve que o ensinar a dançar. Dançaram durante várias horas e à noite foram para a varanda contemplar a lua. "Bela, tu és feliz?" perguntou o monstro. "Sim, acho que sim. Embora tenha muitas saudades do meu pai, gostava de voltar a vê-lo." "Eu posso fazer com que o vejas", disse o monstro, e conduziu-a ao quarto proibido, onde lhe mostrou o espelho que a bruxa lhe tinha dado. "Este espelho mágico pode mostrar-te tudo o que desejares ver." Bela pegou no espelho, que começou a brilhar,
mostrando a imagem de Maurice. O ancião estava caído na neve e parecia muito doente. Está a morrer, gritou Bela. Tenho que ir ter com ele. A fera olhou-a com tristeza. Sabia que se a deixasse partir, não voltaria a vê-la, mas não poderia retê-la mais tempo. Amava-a demasiado. Por fim disse: podes ir. Cumpriste a tua promessa. E leva o espelho. Talvez com ele te recordes de mim. Bela sentiu-se feliz, agradeceu-lhe e saiu a galope do castelo. Da varanda, o monstro viu afastar-se e lançou aos céus um grito aterrador. Era um autêntico uivo de dor. Pouco depois, Bela encontrava o pai estendido no meio do bosque. Bela, minha filha, conseguistes escapar? Não, papai, eu não escapei. Ele deixou-me partir livremente. Mudou, agora é muito bom para mim. Entretanto, Gaston conversava na taberna com um homem alto, magro e de nariz afilado. Chamava-se Dr. Dark e era o diretor de um manicômio conhecido como a Mansão dos Loucos. A troco de algumas moedas, tinha cedido a receber Maurice. Tinham acabado de chegar à casa quando bateram à porta. Ao abrir, Bela encontrou-se perante o homem delgado de nariz afilado. Sou o Sr. Dark e vim buscar o teu pai, disse ele apontando para a carroça de madeira nas suas costas. Ele não está louco, protestou Bela. Eu acho que está, exclamou Lefou, o companheiro de Gaston. Todos nós o vimos na taberna a gritar como um lunático. Um murmúrio de assentimento elevou-se das pessoas que presenciavam a cena. Como era o monstro, Maurice? Perguntou Lefou com má intenção. Grande e peludo, respondeu o ancião. Levem-no, disse o Sr. Dark. 2 empregados da Mansão dos Loucos agarraram Maurice pelos braços, dispostos a metê-lo na carroça. Gaston sorria satisfeito. Isso é coisa tua, acusou Bela. Tens razão, reconheceu ele. Sim, penso que poderia conseguir que o libertassem. Claro que a troco de casares comigo. Nunca, disse ela furiosa. Bela entrou em casa e instantes depois saiu com o espelho na mão. Alto! Gritou. Vou demonstrar-vos que o meu pai não está louco. Mostra-te-me o monstro, ordenou o espelho. Tal como esperava, o espelho começou a brilhar, mostrando a imagem da fera. Parecia aborrecido e profundamente triste. Finalmente, lançou um uivo arrepiante. A multidão correu espavorida. O Sr. Dark e os seus ajudantes, deixando Maurice fugirem a galope. Alguém perguntou: é perigoso? Não, disse Bela, olhando o espelho docemente. Sabia que aquele uivo era fruto de um coração partido. Parece cruel e feroz, mas na verdade é amável e bondoso. Ele é o meu amigo. Se não te conhecesse, diria que sentes algo por esse monstro, disse o caçador. Tu que és um monstro, respondeu. Está tão louca quanto o pai, gritou Gaston vermelho de ira. Se não fizermos algo, o monstro virá aqui matar os vossos filhos. Não estamos a salvo, até ter a sua cabeça na parede, junto aos meus troféus de caça. A multidão assustada começou a gritar repetidas vezes: matem o monstro! Matem o monstro! Matem a fera! Matem a fera! Bela quis detê-los, mas a multidão estava sublevada. Alumiados por archotes, os homens do povoado dirigiram-se para o castelo, liderados pelo malvado Gaston. Lumière, Horloge e Madame Samovar estavam no salão, cabisbaixos, quando ouviram as vozes que se elevavam do lado de fora. É ela? Perguntou a chaleira.
É um assalto! Exclamou o Horloge. Estão a atacar o castelo! Temos que fazer algo! Os móveis empilharam-se contra a porta para não deixar entrar os invasores, mas estes, com a ajuda de um ariete, conseguiram derrubá-la. Que se passa? Disse um. Sabiam que alguém tinha estado a resistir do outro lado da porta, mas agora deparavam com uma sala vazia. Tudo o que puderam ver foi um candelabro, um relógio de consola e uns poucos objetos mais. A um sinal de Horloge, os objetos ganharam vida perante os assustados olhos dos atacantes, que passaram a ser fortemente atacados. Relógios, caçarolas, armários, atiraram-se todos sobre os intrusos para defenderem o castelo. Enquanto a batalha atingiu o apogeu, Gaston subia as escadas em direção à ala oeste. Derrubou a porta e deparou-se com a figura da fera, do monstro, que apenas se voltou para o olhar. Defende-te! Gritou Gaston, ao mesmo tempo que lhe dava uma terrível sapatada nas costas. Monstro caiu de bruços no chão. Quis levantar-se, mas um novo golpe o impediu. Rugiu de dor e fugiu pela janela, evitando as estocadas. Não conseguia reagir. Gaston insistia no seu ataque. Não! Gritou uma voz vinda do jardim. Monstro olhou para baixo. Era Bela. Voltou! Pensou, e lançando um terrível rugido, atirou-se sobre o seu inimigo e pegou-lhe pelo pescoço, erguendo-o no ar. Gaston suplicava, e quando parecia que ele ia tirá-lo no vazio, Monstro olhou-o com desprezo. Por fim, pousou de novo no telhado e virou-lhe as costas. A seguir, olhou para a Bela, que o esperava na janela. Estava mais bonita do que nunca, com o cabelo molhado e o seu sorriso iluminando-lhe a cara. De repente, sentiu uma forte dor nas costas e, ao voltar-se, viu Gaston empunhando um punhal manchado de sangue. Sentindo-se morrer, a fera lançou um derradeiro golpe. Com um movimento, Gaston esquivou-se, mas, por causa da chuva, resvalou no telhado e precipitou-se no vazio. Bela correu para o monstro e abraçou-o. Voltaste, disse o monstro num fio de voz. Ainda posso ver-te uma única vez. Não digas isso, não morras, por favor, chorou Bela. E disse-lhe, eu te amo. Enquanto pronunciava estas palavras, a última pétala da rosa caía sobre a mesa. De repente, aconteceu algo impressionante. O monstro, a fera, abriu os olhos e sentiu um calor que lhe invadiu o corpo. Olhou para as mãos e viu que o pelo estava a desaparecer. Depois, apalpou o próprio rosto. Era liso e suave, e os cornos e as presas tinham desaparecido. Sentia-se são e forte, como um príncipe. Bela, sou eu, disse ele com ternura. Bela reconheceu-o, sorriu-lhe e atirou-se nos seus braços. Fundiram-se num longo beijo. Nesse momento, Lumière, Horloge e Madame Samovar, juntamente com o Chip, o espanador e o armário, todos recobraram a sua aparência humana e abraçaram-se alegremente. Bela sorriu. Pensava que os contos só se podiam viver nos livros, mas agora um deles tinha se tornado realidade. Fim! Se você gostou desta história, desta narração, deixe seu like e, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal para que eu possa trazer mais histórias incríveis para todos vocês. Até a próxima!